lá. Pronto, voltei. Então vamos começar. Quando você abre o Blender, eu vou colocar aqui isso. Quando você abre o Blender, ele vem assim, desse jeito. Só um minutinho, eu acho que não está entrando. Aqui. Isso. Vamos lá. O Blender é muito simples. Ele vem com esse cubo no centro. Essa é a tua área de trabalho 3D, a 3D View. Aqui você tem o menu, como todos os softwares possuem esse menu aqui de abrir projeto, salvar projeto, importar, exportar, sair, né? Aqui editar seria undo, copy, paste, menu, né? E aqui o render imagem, render animação. Você pode render só o áudio, olhar o render, viu a última renderização. Aqui é o Windows, geralmente seria essa parte toda que você está vendo, né? E depois nós temos as configurações de janela. Por exemplo, essa seria o layout, essa seria para modelar. Você pode ver que alguns recursos aparecem. Essa seria de esculpir. Pode ver que tem os brushes aqui, o objeto que você vai esculpir. Essa seria a edição de textura da imagem, de textura do UV, como você configura a distribuição da textura no seu objeto. Aqui você pode pintar, né, no objeto, diretamente no objeto, criar uma textura, criar uma imagem própria, já diretamente no objeto. Aqui seria o shading, onde você colocaria os materiais. Depois disso nós vamos ver a parte tudo separado e melhor, mais aprofundado. Aqui você tem a área de animação, onde você tem os keyframes. Aqui você pode colocar os keyframes na timeline. Não, aqui é o troubleshoot, a timeline fica mais ou menos aqui, mas ela é praticamente a mesma coisa. E aqui o objeto, aqui a visualização de câmera. Aqui você visualizando a câmera, que no caso é essa aqui, você pode animar o seu objeto. O rendering, né, que é a imagem que você está rendendo agora. Composição. Na composição você faz alguns pequenos ajustes na imagem que está sendo rendida, alguns efeitos. Então, se você conhece o Natron ou o Nuke, aqui nós temos algumas propriedades, alguns efeitos que podem ser gerados diretamente no render. Depois tem o Geometry Nodes, é uma outra forma de você criar a tua cena, até mesmo modelar e animar. E aqui o Script, né, para aqueles que escrevem, gostam de programação, né, conseguem escrever. Eu isso aqui não entendo nada, né? Bom, essas são as... não sei como se dá isso aqui do workflow, não sei o que é. Seria um workspace, né? Seria um workspace. Aqui é o menu que movimentação, rotação, escala, né? Aqui, opa, não quero. Meu celular tá ouvindo muito o que eu tô falando, né? E aqui movimentação. Aqui você pode fazer anotações na tela, né? Lembrando que é tudo 3D, né? E deixa eu ver. Aqui você tem as cores, variação de cores, né? Notas, você pode olhar, não ver, pode tirar, pronto. Aqui é a medidas,
E aqui acrescentar um outro cubo, né? Pronto, coloquei outro cubo aí. Então tá, tem outros geométricos aqui, né? Tem outros geométricos aqui. Bom, aqui é a organização, na realidade é a organização da sua tela inicial, do seu projeto. Você cria coleções, né? Você pode nomear as coleções. Você tem câmera, luz, então você pode pôr uma coleção só de luz, uma coleção só de geometrias. E aqui você tem alguns filtros, como por exemplo, deixa eu ver, como por exemplo se você quer mexer aqui, mas sempre tem uns objetos, aqui você quer selecionar, mas não quer selecionar a câmera, então a lâmpada, então você clica aqui, você não consegue selecionar, então ela fica inselecionável, né? Você visualiza, não visualiza, você visualiza no view, na viewport, você vê que ela sumiu a câmera, né? A luz, desculpa, sumiu, você não vê no viewport, mas ela estará no render, ou vice-versa, você vê ela na viewport, mas se você render, ela não vai aparecer. Então aqui você tem e aqui você não vê, quando você está trabalhando, você quer esconder algum objeto, é aqui que você esconde. Muito bem. Aqui são as propriedades, né? Por exemplo, nesse cubo você tem as propriedades do shader, que é o material. As propriedades, por exemplo, aqui no Edit... deixa eu falar primeiro esse, desculpa. Vou falar primeiro esse porque aqui tem muita coisa a ver com isso. O Blender, você tem esses módulos, que basicamente é quase iguais a esses, mas eles se diferem um pouco. Esse módulo, Object Node, você tem condições de editar o objeto na sua posição, na sua translação, mas você não edita o objeto em si. O máximo que você pode fazer aqui é escalonar, né? Rotacionar e mover e visualizar, claro. Mas se você quer deformar esse objeto de uma outra maneira, você vem aqui e edite objeto. Pronto, aqui você tem as 3 formas de selecionar um objeto. Você pode selecionar o objeto nos pontos, nas vértices. Você pode selecionar o objeto nas arestas, né? Aqui. Por exemplo, se você mover aqui, você move só essa aresta, né? E na face, você seleciona a face, você move só a face. É claro que essa face ela vai movimentar as arestas e os objetos, porque ela é composta de 4 vértices e 4 arestas, né? Que mais? Então aqui é o Edit Mode. Esse é o Sculpt Mode, que é a mesma coisa que esse aqui, só que você não precisa sair do layout para entrar no Sculpt Mode. E aqui você tem as ferramentas de esculturas. Depois disso a gente vai entrar nesse projeto, nessa área, a gente vai entrar nessa fase aqui. Basicamente eu vou modelar o personagem aqui. E depois você tem Vertex Painting, que você pode pintar o vertex, né? Aqui no caso, deixa eu ver. Vou colocar uma cor aqui. Não, mas aqui eu teria que... não é bem assim. Mas aqui depois eu também vou explicar direitinho para vocês, mais ou menos. Weight Paint é quando você está... vamos dizer assim, é o peso que um osso faz na pele. Então
a influência de um determinado objeto ou de um determinado vértice ou de um osso sobre aquela massa, aquele shape. E aqui você modela e você vai dizer o quanto aquele objeto ou aquele osso vai modificar essa pele, né? Então seria o peso, a pintura do peso. E Texture Paint é você pintar diretamente a textura no objeto, né? Você vem aqui, textura, mas aqui você tem que criar, tem um passo que tem que ser seguido, não é diretamente aqui, né? Então voltando lá no Edit Object, então no Edit Object é praticamente aqui, você vai editar, por exemplo, você vai editar aqui, você vai fazer aqui um grupo de vértices, né? Então você cria aqui um grupo de vértices, assign. Então esse vértices aqui, qualquer coisa que você for fazer, você pode trabalhar com grupos selecionados de objetos, vértices, né? Faces e basicamente isso. Então aqui praticamente é todos os atributos de render, atributos, por exemplo, a resolução da imagem que você vai render, aonde vai estar sendo salva essa imagem, qual é a extensão dessa imagem, se ela vai criar um alfa ou não. Aqui nós temos algumas extensões, por exemplo, AVI, né? Quando você vai fazer um filminho é FMPEG. Aqui tem todas as imagens, 8, 16 bits. Aqui é para onde vai sair. Então, por exemplo, você quer fazer estereoscópio, imagem 3D para usar no óculos, então é por aqui que você vai identificar o esquerdo, direito, né? Aqui é o tamanho da sua animação, quantos frames por segundo, né? E aqui é a resolução. Você tem 4K até, acho que VGA, não, VGA não tem, né? 720... Não tem. 960 por 920, é 1K, né? 1K tem. E que mais? Então aqui é os layers que você vai fazer, porque você pode também salvar no render os layers separados. Então aqui você, para depois, ou no Photoshop, ou até aqui mesmo, dentro daquele compositing, né? Você ter separado ali os renders que, por exemplo, você quer uma névoa, então você faz ele render a névoa separado da animação, que aí você tem um controle que você vai fazer mais forte, mais fraco, aí emissão de lâmpadas, né? Você também tem as luzes, você pode reduzir, aumentar, é bastante coisa. Aqui seria a cena completa, né? Tua cena inteira, né? A câmera, o background, clipes, áudio, tudo. Aqui é o mundo em volta desse objeto, aqui, tudo que você quer fazer nesse mundo, se tem uma imagem de fundo, se não tem, se é uma cor, então você faz aqui. Aqui são as coleções, né? Coleções seriam essas aqui, você seleciona, tem coleção que você desabilita no render, né? Instâncias, você faz instâncias das coleções, isso tudo vamos explicar. Aqui seria o objeto em si, esse objeto que a gente está aqui mexendo, seria todas as informações do objeto, a localização do objeto, a rotação, dimensão, né? Por exemplo, eu venho aqui e coloco 1 e 1, pronto, é um bloco com 1, aí vai no 0, pronto, ele está na posição inicial, seria isso aqui. Aqui são os modificadores, na realidade se trabalha muito com isso aqui. Os modificadores são os apps que vão fazer com que você chegue de um objeto primário
a uma resolução, a um outro objeto muito mais complexo. E aqui, claro, vamos explicar conforme vamos usando, né? Aqui são as forças. Não, força é aqui, desculpa. Aqui são as forças, que é colisão, tecido, fluido, todas as físicas, né? Partículas, soft body, que é... Aqui seriam os constraints, os limitadores, os animadores. Aqui precisa explicar detalhadamente um por um. Por agora. E aqui seria, claro, os atributos da parte de edição. Você tem aqui, parece que é um wireframe. Aqui, né? Aqui, ó, face map, a cor, o atributo de cor, né? UV map, a coordenada de UVs, as normais, para que lado vai, para que lado vai. Remesh seria você refazer a malha, né? Refazer o mapeamento de malha. E aqui já falei materiais. E aqui é a pintura de textura, né? Eu acho que né? Não cheguei tanto até aqui não. E seria isso, aqui a timeline e o draw. Basicamente é isso aqui, né? Acho que não preciso repetir. Qualquer dúvida, me escreve no canal e eu respondo as dúvidas. Então, esse é o básico. Aqui você... Bom, eu não falei também. Com o botão do meio, apertando, você gira livremente. Rodando a rodinha do mouse é o zoom. E o botão da esquerda seleciona, né? Mas se você apertar junto com o Shift, o botão do meio, ele vira pan. Ele movimenta tanto no X quanto no Z. E aqui você tem também a rotação. Se você vem aqui em cima, você clica. Se você vem aqui na mão, você apertando, você faz o pan. Esses mesmos comandos. E o zoom. Você clica e movimenta o mouse. Olha lá, aqui se você quiser ver a sua visualização de câmera, você está vendo a câmera aqui no caso. E aqui ele tira a perspectiva e se torna uma imagem ortográfica. Se você tiver em perspectiva e clicar em qualquer uma dessas faces aqui, né, desses eixos, ele automaticamente vai para visão ortográfica e você consegue ver reto, sem perspectiva. Agora, se você colocar a perspectiva, pronto, é uma visão já diferente. Bom, teoricamente esse é aqui é o snap, os snaps, né? Você pode fazer um snap to vértice, nas arestas, nas faces. Para encostar um objeto no outro, você dá um snap, ele vai lá e gruda, né? Que mais? Aqui é o eixo que você vai, por exemplo, aqui está no eixo, qualquer movimento que você faz com esse objeto, você está movimentando ele no eixo global. Se você roda ele assim, você vê que o eixo continua sempre na mesma posição global. Agora, se você quer aqui, você movimente no eixo do objeto, você tem que mexer, vir aqui e no local. Aí, ó. Aí agora você está mexendo no eixo do objeto. Normal, na realidade, é quando você faz, só um minutinho, quando você seleciona uma face, né? Vamos aqui selecionar uma face, essa aqui. Local, aí é normal. Pronto, você está vendo que ele vem completamente perpendicular à face. Então você movimenta ela na normal, na perpendicular, né? Porque se você movimentar aqui na local, ele vai considerar o objeto inteiro, né? Ó. E aqui na normal. Ok? Ok. Então esse é o básico.
Se faltar alguma coisa eu volto, eu repito. E nada, vamos ficando por aqui nesse vídeo. Pelo menos você pode rever ele e voltar mais vezes. Mas eu garanto que pra frente nós vamos falar mais detalhado de cada comando que eu fizer.